Sejam bem-vindos ao Mundo Senai. Sou a instrutora Maria Regina, do Senai de Vilhena, Rondônia. Com parceria com o DR, o Departamento Nacional, vamos apresentar uma oficina da confecção da máscara 3D. Atuo na área do vestuário há mais de 10 anos, tenho vários cursos na formação, tenho graduação em pedagogia, né? Visto que vivemos num mundo muito difícil de pandemia, o Senai de Vilhena, com parceria com o DR, confeccionou mais de 30 mil máscaras para doação. As máscaras, elas são um dos EPIs importantíssimos para combater a Covid-19. Você aqui no Mundo Senai terá a oportunidade de aprender passo a passo como confeccionar a máscara 3D. Se você ainda não faz parte da confecção ou já faz parte da confecção e quer se aperfeiçoar, neste ano de 2021, o Senai terá os cursos costureiro industrial do vestuário, costureiro industrial sob medida, modelagem, desenho de moda e aperfeiçoamento. Vamos iniciar nossa oficina no Mundo Senai. O que precisamos primeiro, né? Precisamos dos materiais. Quais são eles? Precisamos dos materiais para a modelagem da máscara, né? Que são papel craft, que é esse papel aqui, para quem não conhece, ó, tá? Lápis, borracha, régua, esquadro, fita métrica, tesoura e giz. Esses são os materiais que nós vamos usar para fazer a modelagem. Agora nós temos os materiais que nós vamos confeccionar a máscara, que são o tecido tricoline TNT, linha e elástico. Também temos que ter a quantidade, né? 28 por 20 centímetros, 2 vezes. Elástico, 32 centímetros para o feminino e elástico para o masculino, 36 centímetros, né? E lembrando que esses elásticos, essa medida, eles são divididos em 2. Então, a feminino vai ficar 16 para um lado e 16 para o outro. E a masculina vai ser 18 para um lado e 18 para o outro. E o TNT, que o TNT vai entre as duas camadas de tecido, né? Que é para ter mais proteção ainda. Agora, nós vamos para a modelagem, né? A modelagem é um retângulo, né? Na vertical será 18, na horizontal será 25, vertical 18, fechamos na horizontal com 25. Achamos o meio, lá na vertical de 18, na vertical de 18, meio, e na horizontal também achamos o meio, né? Achamos. O que vamos fazer agora? Nós vamos entrar 5 centímetros nos cantinhos, aqui, 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 lá nos 4 cantinhos. Daí vamos unir com a régua, ó. Vamos fazer a união dos pontos que nós encontramos. Depois, nós vamos na horizontal achar o meio, ó. Tá bem sinalizado aqui, ó. Acha o meio e depois do meio, o meio. E desse daqui a gente vai achar o meio aqui, ó, e vai descer 1 centímetro, que tá tudo anotado para vocês dar sequência para essa modelagem. Fez a modelagem, nós vamos cortar essa modelagem. Mas aonde vamos cortar? Vamos cortar em volta, ó, onde marcamos, tá? Tudo em volta. Agora, nós vamos para a nossa bancada, ver passo a passo, depois da modelagem pronta, o que nós vamos fazer para dar continuidade na confecção da máscara. Senhora.
Eita, irmão. Tá bem, ainda bem que a minha mão tá bonitinha. Teste, som. Alô, alô, alô? Boa. Deixa eu concentrar aqui. Deixa eu pôr essa fita. Isso. Fica no bolso. Isso embora. Agora aqui na bancada, nós já temos a modelagem feita, né? Lembrando que você pode usar o papel cartão, você pode usar o papel cartolina, tá? Para fazer essa modelagem. Você também pode imprimir para ficar mais fácil para quem for fazer, tá? Aí depois que nós fizemos a modelagem, né? Nós vamos recortar ela em volta, né? Do risquinho que nós fizemos, né, ó. Claro que essa tesoura aqui, ela não é uma tesoura própria para cortar papel, tá? Ela é uma tesoura de corte de tecido, mas nós estamos usando aqui agora para fazer a demonstração, né? Como que vai cortar a modelagem. Bem certinho, tá no risco, para não sair fora, tá? Para na hora de você riscar lá na máscara, lá no tecido que você cortou, para sair perfeitamente, tá? Temos que ter esse cuidado na hora do corte, ó. Aqui ficou umas pontinhas, ó, o risquinho ele tem que sair todo para fora, tá? Certinho aqui nessas voltinhas, tá? Que esse daqui que vai ser o detalhe da máscara depois dela pronta no rosto, né? Vai ficar bem visível no rosto essa máscara, né? Então, cortamos, né, ó, a máscara. Aí, eu peguei, fiz num papel A4, né? E depois eu colei no papel craft, ó. Aqui, ó, tá? Colei, tá? Aí, no caso, ela ficou assim, ó, né? Aí, depois que nós fizemos a modelagem, nós vamos cortar o tecido, né? Temos a modelagem, agora nós vamos cortar o tecido. O tecido é 2 folhas de tricoline, né? 28 por 20. Aí eu coloquei uma cor escura e uma cor clara para ficar bem visível. Direito com direito. Aí aqui nós temos a folha do TNT, né? Daí eu usei uns alfinetinhos para alfinetar, para os tecidos eles não ficarem soltos, né? Ficar aí dançando aí, saindo fora da união das laterais, né? Que eles têm que ser bem unidos. Fiz o corte, agora vou pegar a modelagem, né? Que eu preparei e vou riscar, ó. Vou pegar a modelagem. Vou pegar a modelagem e vou riscar. O correto seria colocar um peso, né? Mas como a gente não tem um peso aqui, eu vou afirmar com a minha própria mão. Vou riscar em volta. Ó, riscando em volta. Acompanhando a modelagem certinho. Risquei a modelagem toda em volta. Lembrando que na hora que eu for costurar, eu tenho que deixar uma abertura aqui de 4 centímetros. Daí eu vou pegar a fita métrica e vou calcular mais ou menos o meio aí, 4 centímetros, e vou riscar. Para saber a hora que eu for lá na máquina, eu costurar. Daí eu vou começar a iniciar aqui com retrocesso lá na máquina, vou costurar tudo em volta, tá? Todo em volta da máscara eu vou costurar, tá? Que depois de costurada, ela vai ficar assim, ó. Ela tá toda costurada, ó. Ela vai ficar assim. Vocês observaram que a abertura ela está aqui, ela permaneceu aqui por causa do risquinho que eu fiz, né? Aí, costurei todo em volta, né, ó.
respeitando sempre os cantinhos, que eles são fundamental, né? Quando eu for costurando, eu deixo a agulha dentro, máquina e tecido, viro o tecido, tá? Para quem é aí iniciante, que vai fazer agora, tá aí uma técnica, deixar a agulha dentro da máquina nos cantinhos aqui, ó. Deixou a agulha, máquina e tecido dentro e vai virando e vai costurando, tudo bem certinho, ó, tá? Respeitando os cantinhos para ficar bem feitinho, tá? Costurei. Aí eu vou cortar essa sobra de tecido que sobrou, né, ó. Aí nós vamos deixar a margem de tecido aí, da costura para fora, meio centímetro, ó. Certinho, vamos cortar certinho aí. Ah, mas eu tenho dificuldade em cortar certinho. O que que eu vou fazer? Vou pegar uma régua e vou anotar meio centímetro da costura para fora, riscar e daí vou cortar. No meu caso aqui, eu consigo porque eu já faço direto, né? Tenho a prática profissional. Mas aí o iniciante que vai fazer agora essa máscara, né? Ele vai anotar aí com a régua os meio centímetro do risco para fora e vai cortar. Essa curvinha aqui também, ó, temos que fazer ela bem certinho, cortar ela, ó. Isso. Não é difícil, é bem facinho, tá? Cortei. Agora, o que tenho que fazer, ó? Visto que aqui nós temos umas curvas, nós temos que dar uns piques, ó. Esses piques aqui é para a hora que eu revirar a máscara, não ficar repuxando, ó, tá? Posso até dar mais de 3, posso dar uns 4 aí, ó. Posso dar bastante pique aqui. Lembrando que eu não posso cortar a costura, tá? Eu tenho que dar o pique até chegar na costura, mas não posso cortar a costura. Aí, nesses cantinhos, a gente vai dar uns piques assim, ó. Pega os cantinhos certinho, ó, tá? E vamos dar os piques. Tudo nos cantinhos da máscara que nós estamos fazendo. Vamos dar os piques. Demos os piques, né? Tudo certinho, né? Nos cantinhos, né? Nos cantinhos, aqui nas curvinhas, né? Que vai ficar pro lado do nariz. Aí, depois que nós fizemos os piques, nós vamos revirar essa máscara, tá? Como vamos revirar? Nós temos o TNT, o tricoline. Vamos revirar pro lado que tá os dois tecidos, ó. Os dois tricoline. Vamos puxar lá em cima, ó, com o dedinho. Vamos puxar aqui, ó. Vamos revirar. Eu sempre falo que fica que nem um morceguinho depois de revirado, tá? Reviramos. Aí vamos empurrar com o nosso dedinho mesmo, ó, os cantinhos. Os cantinhos, ó. Vamos puxar os cantinhos. Olha, fica parecendo um morceguinho mesmo, né? Fica bem bonitinho, ó. Aí introduzimos essas sobras de tecido pro lado de dentro, né? Arrumando certinho, ó. Quando é uma linha de produção, a gente nem vai pro ferro, porque a gente tem que produzir muito, em grande quantidade. Mas no caso que vocês vão fazer aí vocês vão no ferro, que ajuda a sentar a costura, né? Vocês vão passar aqui em volta, tudinho, ó. Bem bonitinho, passar por esse lado. Lembrando que você não pode ficar muito tempo com o ferro em cima, porque tem TNT no meio, tá?
É bem rápido, é coisa rápida, você passa sentando as costurinhas em volta aqui. Fiz isso, ela vai ficar dessa forma aqui, ó. Prespontada, tá vendo, ó? Prespontei aqui em volta, ó, costurei bonitinho, né? Porque ficou uma abertura aqui, então há uma necessidade de eu fechar ela. Fechei, ó. Prespontei, né? Presponto passa para esse lado, para os dois lados, né? Aí depois de prespontado, eu vou fazer o barquinho. Que é isso daqui, quer ver, ó? Vou dobrar, ó, aqui, aqui. E depois vou virar e dobrar o outro lado. Aí, eu fixo alfinetes para não desmanchar, tá? Eu vou fixar um alfinete aqui, outro aqui e outro deste lado aqui, né? Já tá dobrado. Vou ao ferro e vinco. Só que antes de eu ir ao ferro, é bom eu medir essas pontinhas aqui, ó, ver se elas ficaram iguais, tá? Elas ficaram iguais, estão vendo? Daí eu já fui lá e passei, tá? Passei. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou colocar os elásticos aqui, ó. Aqui dentro, desse lado, desse outro lado, né? Lembrando que eu tenho que sempre dar uma alfinetadinha aí pra não fugir, tá? Aí eu vou colocar desse lado e desse outro lado aqui, ó, tá? Aí eu vou lá na máquina, né? Vou lá na máquina, vou iniciar costurando aqui, ó. Vou dar um retrocesso, né, pra firmar o elástico. Venho em cima dessa costurinha, costuro em volta aqui, ó. Aqui, lembrando do retrocesso, não posso esquecer, venho aqui, fechei. Vai estar pronta dessa forma aqui, ó, a costurada aqui já, tá? Tá costurada aqui. Costurei tudo em volta, prendi o elástico. Agora eu preciso fazer os cantinhos. Esses cantinhos aqui, ó, tá vendo, ó? Como que eu vou fazer? Eu vou dar um pique aqui, ó, um pontinho aqui, ó, um pontinho aqui e um pontinho lá. Aí eu vou usar a fita métrica para medir a quantia, tá? Vou usar a fita métrica para medir a quantia que deu daqui para lá, ó, tá vendo, ó? Deu 3 centímetros, então eu vou virar aqui 3 centímetros, vou medir, ó, 3 centímetros e vou colocar o alfinete para não sair do lugar. Para quando eu for lá na máquina, tá? Do outro lado, do mesmo jeito. Do mesmo jeito vou fazer, tá? Ah, tô com dúvida se não ficou igual. Dobro, ó, e meço, ó, tá? Tá um pouquinho, tem que puxar um pouquinho, ó. Tá certinho. Aí vou lá na máquina e costuro. Preparo os dois ladinhos, né? Preparo esse lado e esse outro lado aqui, ó. E no caso, eu vou conferir, né, a medida daqui a pouquinho, né, ó. Seguindo o pinguinho, ó. Esse pinguinho aqui tem que ficar reto com esse cantinho aqui. Esse pinguinho aqui, ó, tem que ficar reto com esse cantinho e o outro também, tá? Essa é a maior parte da dificuldade que as pessoas têm para fazer essa parte aqui. Viu? Fiz o pinguinho, o cantinho tem que ficar bem certinho aqui e aqui, tá? Aí vou lá na máquina, costuro aqui e costuro esse outro lado. Costurei, né? Já tá pronta a minha máscara. Olha que linda que ela fica por dentro e por fora, ó, perfeitamente ficou a nossa máscara. Aquela costura, ó, ela fica aparecendo depois. Então tem que fazer ela bem no capricho. Muito obrigada. Aqui finalizamos nossa oficina da máscara 3D. Fica o convite para as pessoas que querem se aperfeiçoar nessa área, né, da costura. Temos curso também. Aquelas pessoas que ainda não
costura, que quer aprender a costurar, o Senai também tem cursos para todas essas diversidades de pessoas. Para este ano de 2021, o Senai terá os cursos costureiro industrial do vestuário, costureiro sob medida, modelagem, desenho de moda e os aperfeiçoamentos. Muito obrigada pela sua atenção.